Bom, pessoal, então, quando corpos orbitam outros corpos, eles estão sob a ação da força gravitacional. Acho que isso é bem claro para todos vocês. Dito isso, a gente consegue pensar assim, tá, então, será que eu consigo calcular essa velocidade orbital? Porque dependendo da velocidade do corpo, ele pode sair de órbita. Então é importante a gente saber a velocidade limite, a velocidade orbital. Como que a gente analisa isso, né? Então, algumas características que a gente tem que lembrar quando um corpo está em órbita, né? Se a gente pegar aqui um satélite, por exemplo, se ele está aí em movimento de órbita, claro que a órbita dele a gente sabe que é elíptica, né? Mas a gente vai aproximar para uma órbita circular, gente, tá? Então, a velocidade, o vetor velocidade, ele deve ser sempre tangente à trajetória, tá bom? Tem que lembrar disso, tá? Então, se eu quiser saber o módulo desse vetor, eu tenho que analisar quais são as forças vetoriais que acarretam nessa velocidade. Então, veja, esse corpo só está em órbita porque tem a força gravitacional puxando ele, tá bom? Se não tivesse essa força gravitacional, ele não estaria neste movimento. Aqui, gente, a gente vai aproximar o movimento para um movimento circular. Tá bom, gente? Movimento circular. Essa é a terceira lei? Não. Estou falando de corpos em órbita ainda. Quando chegar a vez da terceira lei, eu falo. Beleza? Então, a única força agindo num corpo em órbita é a força gravitacional. Portanto, se ela é a única força, a gente pode falar que a força gravitacional, o módulo dela, equivale ao módulo da força resultante que está atuando no corpo. Todo mundo concorda com isso? Com essa afirmação aqui? Ó, que a força gravitacional é a força resultante? Ou seja, a força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração. Só que se a gente está dentro de um movimento circular, essa aceleração ela não é qualquer aceleração, né? Se aquela velocidade ali, ó, se esta velocidade aqui, ó, ela tem valor constante, ou seja, ela não tem seu módulo alterado, se esse V é constante em módulo, só existe uma aceleração agindo, que é a aceleração que altera a direção e sentido do movimento do corpo. Então, se altera a direção e sentido desse vetor velocidade, essa aceleração não altera o módulo, é chamada de aceleração centrípeta. É aquela aceleração que aponta para o centro. Portanto, a aceleração aqui é a aceleração centrípeta. Lembram disso, gente? O conceito de movimento, dinâmica do movimento circular? A gente definiu isso em cinemática vetorial, né? Também. Portanto, pessoal, a nossa força gravitacional, eu vou abrir ela, né? Vai ser escrita como G vezes mzão vezes mzinho sobre a distância entre os corpos ao quadrado igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, né? Aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Qual que é o grande ponto aqui? O r não é o raio do movimento do corpo e o d não é a distância entre os corpos que é o raio do movimento. Então esse dzinho aqui, ó, e esse r, eles são iguais. Eles são a mesma variável, né? Que é a distância. Então é importante a gente pautar aqui para que não tenha dúvidas, ok? E também pontuarmos de quem que é essa massa que está aqui. Bom, esse mzão é a massa da Terra e mzinho é a massa do corpo. A força centrípeta, que é a força resultante, é aplicada ao corpo, então essa massa é do corpo. Portanto, a gente pode cortar esse m com esse m aqui. Tudo bem? Bom, dando sequência ao nosso estudo, à nossa análise, eu vou igualar aqui embaixo e sumir com esse m só para a gente entender como é que está a nossa equação, né? Tá g vezes mzão dividido por r quadrado
igual a quem? V quadrado sobre R. Então veja, aqui eu tenho R vezes R, aqui um R só. Posso cortar um R daqui com esse aqui, né? Então nossa equação de velocidade ao quadrado ficou escrito como G vezes m sobre R. Portanto, como fica a nossa equação de velocidade orbital? A velocidade da órbita de um corpo, né? Que ele está rotacionando outro corpo. O nosso V fica escrito como a raiz de G vezes m sobre R. Então aqui tem uma raiz quadrada, né, gente? Tá aqui a nossa equação de velocidade orbital. Vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é velocidade orbital. Galera, estão aí ainda? Dormiram? Olha quanto conceito a gente retomou aqui. Espero que mandaram uma bíblia ali. Pera aí. Emerson, a lei da gravitação está relacionada com a densidade? Como a teoria da relatividade de Einstein, um corpo grande terá uma densidade menor. E isso seria a atração entre os corpos. Olha só, Gabi, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Quando a gente fala da relatividade do Einstein, a gente está falando do seguinte questionamento, né? O tempo, ele é absoluto? A gente sabe que o tempo ele não é absoluto. O tempo ele muda dependendo do observador, dependendo da velocidade que aquele observador está. Por exemplo, quando você fala de densidade do corpo, a gente está relacionando duas coisas, né? A massa sobre o volume daquele corpo, sendo o volume considerado a parte de matéria, mais as partes vazias, as partes porosas daquele corpo, né? Então a densidade ela vai te dar essa relação. Quanto maior for o corpo, não necessariamente a densidade é menor. Não é uma verdade absoluta isso. O corpo pode ser muito grande e ele pode ter ali uma relação, quando a gente pega o volume do corpo, considerando os espaços vazios dele, muito grande. Né? Então, se a gente pega um volume muito grande do corpo, mas ele possui uma grande quantidade de massa, também a parte de matéria dele é bem robusta, esse corpo não necessariamente tem uma densidade pequena. Tá? Então, o que acarreta na atração dos corpos é a quantidade de matéria. Porque quando a gente fala de um corpo sólido, a gente não vê, mas ele tem poros. Tá? Então, quando a gente fala de um corpo como um todo, se a gente tirar essa parte porosa do corpo, sobra só matéria. E quando a gente fala só de matéria, a gente fala só de massa. Então, a gravitação da mecânica clássica, da mecânica newtoniana, a gente vai usar só massa. Tá? Quando a gente for falar de relatividade, a gente pode pensar no conceito de densidade, mas tomando cuidado para não afirmar que ela é sempre menor se o corpo for muito grande. Tá bom? Então é meio complexo isso, porque vocês precisam ter uma boa noção sobre as dimensões dessas coisas, né? Porque isso aí que a Gabi perguntou tem a ver com o tamanho de buraco negro, tamanho de estrelas extremamente massivas. Então é uma coisa bem fora da nossa realidade. Tá bom? Pessoas, tudo bem com isso aqui mesmo? Podemos dar sequência? Sim? Então tá bom. Dito isso, só falta falar de uma parte, tá? Ó, se vocês quiserem seguir pelo material de vocês, eu nem sei se eu tô indo na ordem. Eu acho que eu tô indo na ordem, porque é só a terceira lei que não, né? Mas corpos em órbita aqui, né? Velocidade orbital. Vamos falar do período para matar isso daqui. Para que depois, deixa eu ver, eu acho que acabou. Eu possa falar da terceira lei. Beleza? Então, vamos falar do período.
Bom, agora que você entende o que é uma velocidade orbital e como calculá-la, a gente pode pensar assim, se o corpo está num movimento circular, é interessante eu saber a velocidade que ele tem de órbita, mas também é interessante eu saber quanto tempo ele leva para dar essa volta, né? Isso tem várias implicações. Por exemplo, a estação espacial hoje, eu não sei hoje, mas alguns anos atrás, ela dava uma volta na Terra em 90 minutos. Então pensa, 90 minutos é 1 hora e meia. É pouco tempo, né? Se a Terra gira em torno do próprio eixo 24 horas, e eu vou colocar pessoas lá dentro daquela estação, eu tenho que prepará-las fisicamente para que elas suportem, né, esse grande número de voltas que a Terra, que a estação está dando em torno da Terra. Então, aqui, quando a gente pensa no tempo para dar uma volta, a gente pensa no período de translação, né, o período de uma volta. Portanto, se sabemos que estamos dentro do MCU, dentro do movimento circular uniforme, a nossa velocidade é calculada como 2πr sobre t, sendo t o período de translação, o tempo necessário para que aquele corpo dê uma volta. Então, no lugar da velocidade orbital, eu posso substituir por 2πr sobre t. Beleza? Só que o que eu vou fazer? Como aqui tem uma raiz, a gente não gosta de raiz, eu vou jogar esse v aqui nesse passo anterior, em que ele está ao quadrado. Então, a nossa equação fica como? 2πr sobre t, tudo isso ao quadrado, igual a gzão vezes m. Lembrando que o nosso intuito é isolar o período, tá? Então, vamos lá. Tudo ao quadrado, né? Vai ficar 4 π ao quadrado, r quadrado, sobre t quadrado, igual a g vezes m sobre t. Tudo bem? Bom, dito isso aqui, o que a gente consegue fazer, né? A gente pode operar isso daqui para isolar o t. Primeiro, vamos cortar isso aqui, beleza? Tem 2 t's aqui, um aqui, vamos mandar embora. Vai sobrar um t aqui. Então, ele está dividindo, eu vou jogar ele multiplicando. Vai ficar 4π ao quadrado, r quadrado, igual a t vezes g vezes m. Ok? Se eu isolar o período, eu posso jogar o g e o m para lá, dividindo, né? Então, nosso período vai ser calculado como? Constante gravitacional vezes massa. Opa, mentira. É isso aqui em cima, né? Desculpa aí, gente. 4π quadrado r quadrado. Quatro π quadrado r quadrado sobre... Gente, desculpa, hein? Eu coloquei um t aqui. Tô ficando louco. É gm sobre r. Meu Deus do céu. R. Esse t aqui não corta. Tô ficando malucão. T quadrado aqui continua R, né? Legal. Tá. Dando sequência daqui, ó. Galera, aqui é o R, tá? Eu substituí por T, perdão. Vamos lá. Multiplica, aqui não dá para cortar nada, né? Multiplica em x aqui, ó. T quadrado vai multiplicar aquilo lá. E o R vai multiplicar aquilo lá. Então vai ficar 4π quadrado. R vezes R quadrado é R cubo. Tá? E aí, isolando o período, a gente cai numa relação muito interessante. Período quadrado é igual a 4π quadrado R cubo sobre gzão m. Calma, não se desespere. Presta atenção. O que é o 4? 4 é só um número. Π também.
G é uma constante e a massa do corpo não muda na mesma situação. Portanto, olha só. Todos esses caras que eu estou circulando, 4π² dividido por G vezes M, são inalterados em uma análise. Portanto, eles são constantes. Chama tudo isso de K. Pode chamar tudo isso de K. E aí você reduz essa expressão assim, ó, T² é igual a K vezes R cubo. Então, o que isso aqui significa? Se eu isolar o K, sendo K uma constante que não vai mudar em nenhuma situação, o nosso K ele é igual a T² sobre R cubo. E por que a gente chama isso aqui de K? Porque isso aqui é a constante de Kepler. Quem fez essa prova matemática foi o Newton. O que ele percebeu? Ele percebeu que o Kepler afirmou na terceira lei que era o período ao quadrado de um corpo sobre o raio cubo para quaisquer corpos celestes é constante. O Kepler, ele, de acordo com as contas dele, ele chegou nessa relação. O que o Newton fez? Através da força gravitacional, descobri a velocidade orbital, descobri o tempo e cheguei na mesma constante que o Kepler tinha chego. Ou seja, o Kepler estava certo. Quaisquer períodos de corpos ao quadrado, dividido pelo raio, a distância que ele está até o meu referencial ao cubo, é constante. Ou seja, eu posso comparar N relações dessas com N corpos. Por exemplo, se eu souber o período de Marte e sua distância até o Sol, eu sei que isso tem que ser igual ao período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo, que é igual a mesma coisa para a Terra, por exemplo. E aí vai. Sempre, claro, sua comparação vai ser de dois corpos, né? Sempre 2 a 2. Não vai ter um terceiro ali. Mas significa que esse K, que é a junção dessas variáveis, tem sempre o mesmo valor. Então você não precisa calcular isso aqui sempre assim, tá? Isso daqui pode ser resumido na terceira lei de Kepler. Isso aqui já é a terceira lei de Kepler, mas resumindo que é o período de um corpo ao quadrado sobre o seu raio ao cubo é igual a mesma coisa para um segundo corpo. Claro, posso fazer isso N vezes, né? Que é igual a uma constante. Mas em questões de cálculo, de resolução de exercícios, você sempre vai usar isso aqui. Essa daqui é a famosa terceira lei de Kepler. Pessoas estão vivas? Tem um nome, é a lei dos períodos. E aí, galerinha? De boa, né? Então, fazendo um apanhado, o que eu preciso saber? Eu preciso saber as 3 leis de Kepler, sendo as 2 conceituais e essa daí matematizada, mas também é conceitual, mas tem uma conta aí, né? 3 leis de Kepler, certo? Antes das 3 leis de Kepler, parte histórica da gravitação. Ptolomeu, Copérnico, Galileu. Tá bom? E aí a teoria do Big Bang, né? Beleza. Parte histórica, Kepler. Vi Kepler, vou estudar a lei da gravitação de Newton. Entendo que é uma força gravitacional, tanto analítica quanto vetorial. Depois disso, eu puxo um gancho dessa força gravitacional e olho só o campo, que é o Gzinho. Olhei só o campo gravitacional, beleza. Agora eu tenho que me fazer 2 perguntas. Qual é a velocidade orbital de um corpo e qual é seu período de translação? Para isso,
Não lembrou? Iguala a força gravitacional à centrípeta. Isola o V, velocidade orbital. Abre a velocidade orbital em 2πr sobre t, que é o conceito lá de velocidade linear do movimento circular. Abri, isolei o período. Isolei o período, ele é calculado como raiz desse trambolho, que pode ser resumido a raiz de k vezes r cubo. Se eu isolar o k, eu tenho a terceira lei de Kepler. De novo. Foi, gente, um apanhadão na ordem das coisas? É assim que a gente estuda a gravitação. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, questionar? Legal, vamos ver exercício então? Pessoas, vocês querem que eu resolva alguma questão de gravitação ou vocês querem tirar dúvida de outras aulas? Na próxima aula vai ser só de resolução, de gravitação. Ô, Emerson. Giovana Nunes, Aham. pode falar. É, faz exercício de lançamento oblíquo, por favor. Qual questão vocês querem que resolva? Faz uma bem completa, que, tipo, eu não consegui fazer exercício de lançamento oblíquo, tipo, não sozinha. Tá, vamos dar uma olhadinha lá então. Pessoal, então por aqui a gente pode fechar, certo? Posso apagar? Beleza, então a parte da aula de hoje finalizada, né?